Seu nome completo é Franciele Nazaré Benfica, correto? A senhora é filha de Antônio Nazaré Benfica e Tereza Bernabé Benfica. Ah, pedir, por favor, então, retirar. Bom, Franciele Nazaré Benfica, filha de Antônio Nazaré Benfica e Tereza Bernabé Benfica. Natural de Campos Altos, nasceu no dia 17 de abril de 92, solteira, casada, amaziada, solteira, amaziada. Profissão do lar, correto? Continua residindo na rua João Pereira, número 19. Ok. Senhora Franciele, a senhora tinha algum tipo de relacionamento, ou de parentesco, ou de amizade com o réu ou com a vítima? Será amiga da vítima? Amiga e vizinha? Certo. Sua amizade era... Vocês eram bem amigos e bem próximos? Ok. A senhora não está prestando compromisso legal aqui, mas eu gostaria que, na medida do possível, a senhora prestar seu depoimento de maneira, né, de acordo com a verdade dos fatos, para a gente poder fazer esse processo aqui da melhor maneira. Doutora, fique à vontade. Bom dia. Franciele, eu sei que a senhora já prestou depoimento algumas vezes nesse caso, né? A senhora já foi ouvida em duas audiências, na delegacia, mas hoje é o dia do júri, do Rafael, e é importante produzir prova aqui na presença dos jurados, por isso que a senhora foi chamada aqui, espero que pela última vez. Franciele, para começar, eu queria que a senhora contasse como é que era o seu Geraldo, qual que era a personalidade dele, como que ele era como pessoa. Ele era amigável. Eu vou pedir para a senhora falar mais alto, porque os jurados precisam ouvir a sua resposta, tá? Ele era amigo de todo mundo. Conhecido da cidade inteira. Ele era muito bondoso com todos. Se ajudava, chamando muito. Ele era uma pessoa encrenqueira, ele arrumava confusão, ele Não. tinha, assim... A senhora disse em depoimentos anteriores que o Geraldo contou para a senhora que ele tinha um caso com o Rafael. Sim. O que ele contou para a senhora? Uma amiga que eles tinham um relacionamento há algum tempo. A última vez que eu conversei com ele, ele me contou que ele tinha chegado na casa dele e estava lá, na casa dele. Ele já tinha um relacionamento já bem antigo. Só que ele não era exposto, ele era bem reservado. Só para eu ter certeza, para a gente não ter problema depois, os jurados estão conseguindo ouvir o que ela fala? Sim, sim. Certo. E a senhora já tinha visto o Rafael antes desse final de semana em que os fatos se deram? Não tinha visto. Ele fazia tempo que ele não ia à casa do Geraldo? Como é que era isso? Tinha tempo, que a última vez que ele esteve lá, eles se entenderam também, então ele ficou um bom tempo sem ir lá. Na casa dele. A senhora narrou também em outras oportunidades um episódio em que o Rafael teria furtado um perfume e nisso teria agredido o Geraldo também. Sim, na última vez que ele tinha, antes desse acontecido, a última vez que ele esteve lá, ele tinha furtado, né? Então chegou até a agredir ele, sim. Só que ele não quis chamar a polícia e ficou por isso mesmo. Aí ele pediu ele para ir embora e ele foi. O Geraldo contou para a senhora que ele agrediu como? A senhora lembra? Ele tinha enforcado ele. Ele conseguiu se soltar e mandou ele embora. Isso por conta do perfume na época. Isso. E logo em seguida, ele correu até a minha casa e me contou o que tinha acontecido. Eu até tinha falado para ele, mas ele não quis. Entendi. E ele contou então para a senhora que esse relacionamento já tinha longa data. Sim. A senhora sabe dizer quanto tempo? Não sei falar o tempo, mas já tinha muito tempo. E como é que funcionava esse relacionamento? Ele aparecia lá às vezes, passava uns dias na casa dele? Como é que era? Não ficava. Dias ele quis ir. Ele ia ficar, ele ficava. Só que no momento que ele estava lá, o Geraldo não recebia visita, ele não deixava ninguém entrar. Ficava só eles lá. Tanto é que na casa dele o portão ficava trancado. Se a gente quisesse
falar com ele, a gente chamava, ele saía de fora e conversava com a gente. E aí ele contava, o Rafael tá aqui. E se a gente fosse lá e falasse, ó, hoje você não vem aqui não, porque fulano tá aqui. Então a gente não entrava na casa dele no período que ele estava lá. E o Geraldo, ele parecia gostar do Rafael? Sim, pelo seu tempo que ele falar, depois estava junto, né? Nesse final de semana, a senhora disse também em outro depoimento que no domingo a senhora encontrou com o seu Geraldo. Inclusive, a senhora ficou chateada dele ter recebido o Rafael de novo em casa. Sim, Como é que foi esse episódio? eu tinha ido na casa da minha mãe e ele chegou lá, que era de costume. Toda vez que eu chegava, ele já ia lá me ver. E ele chegou e foi me contando. Falou assim, ó, adivinha quem tá aqui na minha casa? Eu nem imaginava quem. Aí ele foi e falou assim, ó, o Rafael chegou. Aí eu falei, Salso, Geraldo, de novo, ele, você saiu com ele de novo na sua casa? Aí ele falou assim, ah, mas você sabe como é que eu sou? E ele tá aqui. Aí eu falei, toma cuidado com ele. Ele até falou comigo que não ia ficar sozinho na casa, que ia ter mais gente, que ele tava fazendo uma janta, que ia ter mais gente, que ele não ia ficar sozinho com ele. Mas nisso o Rafael já estava lá, Desde sexta-feira ele me contou que ele tinha chegado na sexta-feira e estava lá. e ele te contou isso no domingo. Isso, ele contou no domingo. E aí consta também que teve uma situação com o celular. O Rafael teria pego esse celular, depois ele recuperou. Como é que foi isso? Houve assuntos, né, pelos vizinhos, que ele tinha roubado esse celular dele. Então, foi depois o Geraldo buscou o celular de novo. E logo depois dele ter recuperado, né, provavelmente, não sei, deve ter brigado, mas houve essa conversa pela vizinhança. Eu não soube desse telefone, que eu vi ele só no domingo. E ele não chegou a comentar comigo a respeito disso. Quem que comentou com a senhora sobre a questão do celular? Uma vizinha dele também, porque ela até tinha ajudado ele a colocar o chip de novo no telefone. Na segunda-feira, é Isso, na isso? segunda-feira. Tá, então só para recapitular. O Rafael chegou na casa do seu Geraldo na sexta-feira. A senhora não encontrou com eles, nem na sexta, nem no sábado. No domingo, a senhora encontrou com o seu Geraldo. Sim, Ele te contou que o Rafael estava lá. sim. E na segunda, a senhora conversou com uma vizinha ou foi depois que a senhora soube essa história do celular? Foi depois. E no domingo, meu filho estava passando mal e eu tinha pedido ele para ir comigo no hospital, porque hoje eu tenho 3 filhos, mas no dia eu tinha 2 e ele ia ficar com um para mim entrar com o outro. Só que quando foi na segunda-feira, eu liguei, não dava, já não chamava o telefone dele mais, então eu não tive contato. Ele tinha combinado comigo de ir no hospital, só que eu não vi ele mais. Tentei ligar, o telefone não chamava. Entendi. E aí foi nessa senhora tentando localizar o que a senhora soube que tinha essa situação do celular? Foi depois que eu voltei na segunda-feira à tarde, Uhum. para ver se alguém tinha visto ele, ou minha mãe, nem ninguém tinha visto ele. Aí já todo mundo já ficou naquela, nós não vimos Geraldo, aí já soube, tá sabendo desse celular, mas ninguém já tinha visto ele mais. Entendi. A última pessoa que viu ele, então, foi essa vizinha que ele pediu ajuda Sim, com o celular na segunda de manhã. segunda-feira. Isso. Segunda de manhã isso aconteceu. Isso que aconteceu. Eles dizem que ele buscou o celular na segunda de manhã. Entendi. A senhora soube aonde como que ele conseguiu recuperar esse celular? Não. E o que que fez os senhores se preocuparem em chamarem a polícia? Como é que foi esse processo? Eu tive na quarta-feira. Hum, Desceu na segunda, fui lá rapidinho, mas eu voltei lá na quarta-feira porque minha filha não tinha melhorado. Aí eu ia pedir minha mãe para ficar com meu outro filho, para mim poder retornar no hospital. Só que quando eu cheguei lá, já estavam os vizinhos me perguntando se eu tinha visto ele, que eles já não tinha visto ele mais. Isso quarta de manhã. Isso na quarta tarde. Uhum. E ele não era de sair sem avisar. Geraldo era uma pessoa assim, aonde que ele fosse no mercado, onde que fosse, ele avisava. A vizinhança lá era bem unida? Era o lá seu beco, né? Lá Uhum. era bem unido. Então ali todo mundo tinha contato.
E na quarta-feira que eu fui lá, todo mundo chegou perguntando. E ele tinha uma viagem marcada na quarta-feira. Aí eu falei, será que ele não foi viajar? Porque ele tinha essa viagem marcada. Mas aí todo mundo já foi falando que ele não estava tendo contato mais com ele. Aí os vizinhos, a gente resolveu chamar a polícia, né? E quando a polícia chegou, eles autorizou a entrar. É, a casa estava trancada. Tava. Inclusive, foi o marido da senhora que ajudou a... Sim, foi ele que encontrou, que a polícia autorizou a ele entrar, né? Tanto é que quando ele entrou, procurou, viu que a casa toda trancada, ele até realmente chegou em mim e falou assim, ó, bem, deve ter viajado, a casa tá trancada, tá tudo fechadinho. Aí eu até falei com ele, falei assim, não, olha direitinho, porque ele ia deixar a chave pra gente cuidar dos cachorros, né? Pra ele viajar, e nós não viu ele. Aí foi onde que eles arrumaram a lanterna para ele que ele resolveu olhar direitinho na casa. Ele conseguiu olhar pela janela. A senhora chegou a ver? Ou... Não, ele não deixou. Quando eu comecei a entrar na casa, que ele já viu ele, ele não deixou entrar. O seu Geraldo, ele morava sozinho. Sim, Então, ele estava sempre se comunicando com os vizinhos, pedindo alguma ajuda. sim, ele era sozinho, mas estava sempre na casa de um, era família ali na rua, né? Uhum. Ele trabalhava ainda ou estava aposentado? Não, ele era aposentado. E como é que era a complexão física do seu Geraldo? Ele era magrinho, gordinho? Ele era magro, alto. Era uma pessoa mais frágil, mais forte? Não, ele era forte. Ele fez assim dele, ser magro, alto, né? Uhum. É, a senhora... Só um minutinho. Tá certo, eu tô satisfeita, obrigada. Só um minutinho. Doutores, fique à vontade. Você, tudo bem contigo? A senhora era vizinha ou é a mãe da senhora que era vizinha? Só não entendi essa parte. Antes de eu casar, morava com minha mãe. Então, era vizinha dele, e depois que eu casei, que eu mudei. Dona Célia era vizinha também? Dona Célia? Sim. Ela conhecia ela, convivia com ela? Não, era assim, vizinho de frente, mas a gente não tinha contato. Assim. Ela tinha contato com o seu Geraldo? Conversava. Conversava normal. O Carlos, você conhecia o Carlos, irmão do seu Geraldo? Carlos? Isso. Sim. Conhecia ele? Ele tinha contato com o seu Geraldo? Tinha muito pouco, assim. Só já ouviu lá? Junto. A senhora falou que tinha um bom tempo desculpe, que o Geraldo falou para a senhora que tinha um bom tempo que o réu não ia lá. A senhora, ele falou por que tinha um bom tempo que ele não ia lá? Explicou para a senhora por quê? Ele sempre me falava que ele era casado, né? Ele era casado. O relacionamento deles, a senhora nunca viu. Quem disse foi o seu Geraldo, para a senhora. Sim. A E eu senhora mesmo sempre nunca via viu. ele na casa dele. Entendi. Mas beijando, Não. assim, de ele mudar, discreto. entendi. Um bar público, assim, sentados juntos, dois, a senhora já chegou a ver? Eles já saíram juntos, Entendi. Mas como mas amigo. não em relacionamento. Esse detalhe do perfume aí, que ele não quis, a senhora falou para ele chamar a polícia, fazer ocorrência, ele não quis, ele falou por quê que ele não queria fazer Eu isso? tinha medo dele. Tinha medo. E a questão do celular também? A questão do celular, ele não quis fazer, chamar a polícia, registrar ocorrência, nada? Não, ele sempre teve medo dele. Entendi. É, Como é que era a casa do Léo? Era frequentada por todas as pessoas? Sim, ele era amigo de muitas pessoas conhecidas. Ele era usuário de droga? Não que eu saiba. O marido da... Como é que é o nome dele? O Thiago é o que da senhora? Thiago Amaral. Marido. O Thiago fala que ele era usuário de droga, sabe?
Não, não sabe. Só não sabia. Ele bebia cerveja, eu Entendi. sabia. Ele bebia. Esse dia aí que falou que ia fazer uma janta lá, até falou para a senhora, pode ficar tranquilo que a gente ia fazer uma janta aqui, tinha mais gente, a senhora não sabe quem estava, E ia chegar mais gente, amigos do geral. amigo do geral. Isso. Você não falou quem era, detalhou nomes. O nome eu conheço por apelido, Maria Neném, outro esposo, mas assim, o nome dele eu não sei. E o réu estava lá, nesse momento, estava lá dentro. Tava, ele conversou comigo na porta da minha mãe, Geraldo. Se tinha festa na casa do réu, os lares frequentavam, a senhora não sabe disso. Não, A senhora sabe se ele tinha algum tratamento, fazia tratamento de saúde, tinha alguma doença? o Geraldo ele fazia assim. A senhora sabe de qual tratamento? Ele tinha Ele HIV. foi positivo. Só mais uma pergunta. O da fotografia é o Geraldo? Sim. Esse é o Geraldo da fotografia. Sim. Satisfeito, excelência. Os demais. Deixa eu só fazer umas perguntas complementares aqui. Tá gravando. O Rafael, ele mexia com droga? Aí eu, que eu saiba, eu não sei. Nem o Geraldo sabia. Essas subtrações que você citou aí, que você falou no celular e no perfume, para que você sabe qual foi o destino disso aí? Não? Não, Você sabe se ele vendeu, se ele ficou com perfume? Você não sabe dizer. não sei. Então você não sabe falar se o Rafael tinha algum tipo de envolvimento com droga. Porque eu Ok. nunca sei. Esqueci de mencionar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para essa testemunha, vocês podem fazer por escrito. Alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Não? Então pode encerrar. Tudo bem? Tudo bem. Gostaria de saber qual que foi o tempo que o Rafael, entre a última vez que você viu o Rafael na casa da vítima até a data do fato. Quanto tempo foi o lapso? O tempo eu não sei. Não sei se foi anos, o dia certo eu não sei. Certo. Você não Tem sabe. de ano, Foi mais de anos. 1 ano, 2 anos. não tem de falar. Não sabe. Sempre, Excelência. Ok, podemos encerrar agora. Tiago Amaral de Freitas, o senhor é filho de Geraldo dos Reis de Freitas e Raquel Amaral de Freitas. Natural de Campos Altos, nasceu no dia 7 de janeiro de 1982. É amaziado, né? Solteiro amaziado. Fisioterapeuta. Isso. E continua morando na rua João Pereira, número 19. Ok. Senhor Tiago, o senhor é amigo, né, da vítima? Isso. Ele que está retratado aí na sua blusa, né? O senhor não está prestando compromisso legal de dizer a verdade em razão dessa relação de amizade íntima, mas peço que o senhor, na medida do possível, preste o depoimento da maneira mais fidedigna possível, tá? Para ajudar a gente a conduzir esse processo aqui da melhor maneira, tá? Doutor, fica à vontade para fazer as perguntas. Bom dia. Tiago, eu sei que o senhor já prestou depoimento ao menos 3 vezes, salvo engano, nesse caso. Mas é muito importante a participação do senhor hoje, porque é o julgamento perante os jurados. Então, vou pedir para o senhor falar alto. Peço desculpas por submetê-lo a mais um depoimento nesse caso. Mas vamos lá. O senhor disse em outras oportunidades que foi o senhor quem conseguiu, ajudou a polícia lá a acessar o imóvel. O imóvel estava trancado? Estava trancado. E como é que o senhor auxiliou a polícia? O que que aconteceu? No momento que a polícia chegou, né? A gente pediu para poder pular, eu pulei o muro. Aí eu pulei o muro, na primeira ida minha até a casa, eu não consegui verificar, né? Não consegui ver o corpo. Aí fomos abrir um portão pessoal, aí a polícia adentrou. E no momento eles me emprestaram uma lanterna e foi conseguiu visualizar o corpo dele no chão. Entendi. Então a casa estava trancada, não tinha sinais de arrombamento. No sinal de arrombamento. O senhor conhecia bastante o seu Geraldo? Assim, éramos conhecidos sem muita amizade. Eu conhecia ele por conhecer, né? Pessoa da cidade, todo mundo conhecia ele, então, sim, eu não tinha muito vínculo com ele. Agora, a minha esposa já, né, já conhecia mais ele, né? Uhum. Mas o senhor sabe dizer como é que era a personalidade dele? Era uma pessoa, sem dúvida alguma, um coitado, pra falar a verdade. Não fazia mal para ninguém, era muito na dele. Muito pouco, assim, para te falar.
Ele tinha uma personalidade mais amigável, mais encrenqueiro. Amigável, amigável. O Geraldo já comentou alguma coisa sobre o Rafael com o senhor? Não, não. Comigo não. A sua esposa sabia alguma coisa, contou para o senhor alguma coisa sobre essa relação? Não, assim, um tempo, né, quando ele parece que apareceu aí, ela chegou a comentar com ela que ele estava na cidade, é o que eu sei. Mas assim, eu não tinha vindo com o Geraldo, assim, no momento de poder, assim, coisa assim mais aberta com ele, assim. A gente sabia, né, que ele estava na cidade, que estava na casa dele, né, essa pessoa. É isso que eu sabia. O senhor estava perto na hora que ele contou isso para a esposa do senhor, que o Rafael estava? Não, não, estava não. O senhor conhecia o Rafael? Não, Não sabia nem quem era. não sei, não sei. Teve uma história do Rafael ter, em data anterior, pego um perfume, agredido o seu Geraldo. O senhor soube dessa história? Por alto fiquei sabendo sim, que houve sim, essa agressão. E neste final de semana, em que os fatos aconteceram aqui, o seu Geraldo conversou com a esposa do senhor no domingo, correto? Teve uma história de que o Rafael teria pego o celular do seu Geraldo e o seu Geraldo depois teria conseguido recuperar. O senhor soube dessa história? Também. O que o senhor soube? Parece que ele tinha montado no telefone dele e parece que trocado droga, coisa assim. Mas isso é comentários, né? Pessoal, a senhora sabe, cidade pequena, não tem como, todo mundo sabe de tudo. Uhum. Então foi isso que eu fiquei sabendo. O senhor soube quando o seu Geraldo foi visto pela última vez? Se alguém teve contato com ele na segunda? Quando foi no final de semana, nós não estávamos em Campos Altos. Quando voltamos, foi quando foi achado, né? Aí que o pessoal tinha. Aí nós chegamos lá no beco, que eles chamam de beco. Falaram, gente, o Geraldo sumiu, o Geraldo sumiu. Nada se fazia, ninguém procurou a polícia nem nada. Bom, vamos ligar para a polícia, né? Vamos chamar a polícia para a gente ver, para a gente poder ver o que está acontecendo. E Geraldo não era de sair sem avisar ninguém. Ele sempre avisava, né? Sempre avisava a minha esposa, igual eu falei, o pessoal dela é vizinho lá, sempre avisava a dona Tereza, a mãe dela. Ó, dona Tereza, não estou saindo, tinha uns cachorrinhos para cuidar. Então, assim, o pessoal achou muito estranho, né? E aí foi aonde aconteceu. Aonde que a gente foi, né? Entrou lá e achou. E aí, nessa situação em que todo mundo estranhou o desaparecimento do Geraldo, alguém falou, alguém relatou, eu tive contato com ele na segunda, eu tive contato com ele. Doutor, assim, teve muitos comentários, era muita gente ao mesmo tempo. Então, assim, fica assim um pouco. Teve vários comentários, vários, né? Uhum. Mas ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Até o momento que eu, junto com a polícia militar, né, entrei na casa para a gente poder, né, ver o que estava acontecendo realmente. Se ele estava lá, se ele não estava. E até então ninguém tinha tomado frente a nada. Ninguém tinha Isso tomado foi na coragem. quarta-feira, né? Isso. Então aí a gente foi com a polícia, né? Felizmente achou ele lá. Aqui tem uma informação de que o corpo estava coberto com um tecido. O senhor se recorda como é que estava o corpo? Eu escrevo para a senhora, Por favor. no momento que o policial me emprestou a lanterna, né? Até então a gente não tinha conseguido, estava muito escuro. Pelo vitrô, a entrada da casa dele era uma casinha muito simples, uma varandinha na frente, uma porta da cozinha, um vitrô, né, do lado direito, e aqui era o banheiro dele e a janela do quarto. Tudo fechado. Eu estranhei no momento que cheguei na porta, pois o cadeado estava pelo lado de dentro, atualmente, e o cadeado pelo lado de dentro da porta. Então, né? Aí, e outra coisa, tinha uma porta, um pedaço de madeirite tampando a entrada, porque você entrava aqui, era a salinha, perdão, era a cozinha dele,
E a outra porta você tinha acesso para a sala e outra porta para o quarto. Uhum. Seria 3 cômodos, um em sequência do outro. Essa porta tinha uma madeira, tinha uma folha de madeirite. Não costumava ficar assim. Nunca, nunca, nunca. Porta de madeirite. Aí eu olhei pela fresta, não via nada, verifiquei que tinha um pedaço do vitrô em cima quebrado, aonde que eu consegui subir, com um fogão ao lado, subir, nem sei o que foi, um botijão de gás, consegui puxar com a cortina e verifiquei que o corpo dele estava embaixo. Eu vi o corpo, porque eu vi só a mão que conseguia ver. Tinha um pano, né? O pano cobria ele todo. Cobria ele todo. Lá na beirada do sofá, muito sangue, observei, tinha muito sangue na beirada do sofá. No momento eu já chamei o policial, que estava com a gente lá na hora, sargento. Ele foi, me acompanhou, falei, ó, ele está ali. Ele foi, observou, chamou o pessoal, não tinha como entrar, o pessoal veio com um alicate, cortou. Entrei com eles, né, com a polícia. Aí no momento o tenente na hora levantou, ele estava tampado. Por baixo dessa manta tinha um pano no rosto dele, dessa forma. Um outro tecido. Um outro tecido, um pano, cobria só o rosto. A hora que eles levantaram, assim, a gente saltou que era ele. Um semblante muito triste. O senhor disse que essa era a única porta. E tinham janelas? Tinha como acessar as janelas? A senhora fala acesso da... Acessar a casa por alguma janela? Tinha, mas estava tudo fechado, né? Essas janelas são vitrôs, aqueles vitrôzinhos pequenos, não são aquelas janelas de abrir, só o vitrôzinho e, e as janelas fechadas, né? Muito estranho, né? Situação muito desagradável. Tá certo, eu estou satisfeita. Obrigada. Doutores, fiquem à vontade. Bom dia, tudo bem, né? Bom dia. O senhor falou que não conhecia muito o senhor Geraldo. Isso, A casa dele o senhor conhecia? O senhor já tinha ido lá algumas vezes? conhecia. O senhor conhecia porque o senhor ia lá às vezes? Não, é porque minha esposa, igual ela era vizinha, né? Aí, às vezes, ia lá, fazia uma visita. Era uma pessoa muito legal, às vezes fazia um almoço, chamava o pessoal para almoçar. Era uma pessoa assim agradável, não tinha. O réu o senhor conhecia já? Não, Eu tinha visto ele. nunca vi, nunca vi. Eu nunca tinha visto ele com o Geraldo Não, na casa. não. A casa, o senhor sabe se era casa de festa, tinha muita bagunça, usuário de drogas? Não, Não. não. Não é, sabe se o Rafael o senhor não conhecia, o senhor Geraldo sabe se é usuário de drogas? Pô, eu não sei. Eu sei que ele bebia a cervejinha dele, né, tomava uma cerveja, assim, mas na vida pessoal dele, o Geraldo era uma pessoa muito reservada. Ele muito extrovertido, né? Uma pessoa conhecida na cidade, mas assim, era uma pessoa reservada. As coisas pessoais dele, assim, ele não ficava. Pelo menos eu não tenho conhecimento. O relacionamento, então, do relacionamento dele, ele nunca falou com o senhor? Com o senhor não. Não. Ele fazia algum tratamento de saúde, parece? Sim, fazia. Ele é HIV. O HIV foi positivo? Ok. Essa história do celular que o senhor relatou aqui, o senhor mesmo sabe detalhes demais. Não, isso é quem tipo, igual para senhor, né? Todo mundo, cidade pequena, então todo mundo já está dando o título do negócio. Por que ele não registrou um REDS, um BO? Ele não chamou a polícia, o senhor também não sabe. Olha, me parece por medo. Por medo? É, Entendi. por medo. E
Saiu no jornal esse problema aí do BO ou foi conversa de vizinhança mesmo? Do BO não, do celular. Não, foi só Entre o geral. criança, aquela pessoal da rua. Eu conheci a Célia, a dona Célia. Dona Célia. Era uma vizinha de frente. Dona Célia. O senhor fala lá da casa dele? Não. Eu tenho lembrança de uma Célia, mas eu não tenho conhecimento assim, não. O senhor conhecia o irmão do seu Geraldo, Carlos? Não, também não. O caso eu não conhecia, não. Também não. Satisfeito, silêncio. Tem sim. Bem, Thiago. Thiago, você comentou que você entrou na casa. A casa estava revirada? No momento, não. Não. Então não tinha sinal de que procurou alguma coisa para roubar. Não. Até porque, não, senhor, eu fui até a porta da cozinha e até essa porta. Agora, para dentro, eu já não tive mais coragem de entrar. Então, eu não sei o que estava lá para dentro. Eu só verifiquei com a polícia, juntamente com a polícia, e já saí. Minha esposa estava muito desesperada lá de fora na hora, então eu já saí para não ter. A gente tentar acalmar ela um pouco, né? O pessoal estava bem empolgado com o negócio, então eu não tive acesso mais daquele ponto para dentro da casa, não. Certo. Essa porta que você cita, seria esse madeirite que o senhor cita? Essa Você porta, está pondo? a porta que eu entrei, é a porta da cozinha, né? E não era bem uma porta, seria, igual o senhor falou, um madeirite mesmo. Tanto é que eles já pegaram, tiraram do local, né? O corpo dele já estava ao lado do sofá, o sofá desse lado aqui, todo sujo de sangue, o corpo nessa posição, com a mão para fora, né? Aí na hora que destampou, tinha um paninho, igual eu relatei aqui para o doutor, tinha um paninho, tirou o paninho, viu o rosto dele e já saiu. Perto do local onde estava o corpo. Tinha só o sofá de móvel? Tinha um sofá do lado direito, uma estante do lado esquerdo, uma estante grande, onde ficava a televisão dele. Isso mesmo, sofá e estante. Tinha algum pedaço de madeira próximo, sem ser esse madeirite? Doutor, não vi. Sem mais, excelência, obrigado. Só fazer uma pergunta. Você disse que não conhecia pessoalmente o Rafael, mas você já sabia do relacionamento dele com o Geraldo ou não? Por bocas. Porque a sua esposa, inclusive, mencionou em um dos depoimentos dela, que ela até perguntou, quando ele disse que o Rafael teria voltado para a casa dele, ela perguntou, você não tem vergonha não, Geraldo? Me parece que o Rafael já tinha tido alguns problemas com o Geraldo antes. Então, mas você não chegou a tomar conhecimento desses problemas e o motivo desse suposto desentendimento anterior do Rafael com o Geraldo? Não, até porque eu estou falando para o senhor, o Geraldo era uma pessoa muito reservada. A minha esposa foi uma pessoa que foi criada junto, eles nasceu ali, ó, dentro dele. Ele tinha um compromisso muito grande. Ajudava as crianças, sabe aquele afeto? Então, sim, ela tinha mais. Tá um pouco maior. Então, eu trabalhando. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Não? Pode encerrar, então. Bruna de Almeida Sampaio, correto? Policial civil. A senhora não tem nenhum tipo de relacionamento de parentesco ou de relação de amizade com autor e vítima, não? Correto? A senhora comparece como testemunha, a senhora deve dizer a verdade, não pode mentir nem calar sua pena de incorrer em crime de falso testemunho, só que a senhora tiver conhecimento. A senhora provavelmente participou das investigações relacionadas a esse homicídio, correto? Ok, doutora, fique à vontade. Desculpa da defesa, né? Desculpe. Bom dia, meu nome. Costuma ser. Sou lá como testemunho devido à comunicação de serviço da senhora, as coisas 98, eu assento em 20, se não me engano. A senhora se recorda bem desses fatos? Um pouco. Certo. A senhora leu essa comunicação de serviço antes aqui? Se tiver lido, Algo assim, sim. a senhora compareceu ao local ali nos fatos? Sim. A equipe da Polícia Civil, né? A gente foi acionado pelos militares. Aparecemos sim no local. E quem compunha a equipe de vocês?
Eu me lembro que compareceu ao local foi o delegado, Muito Jefferson. Dr. Jefferson, eu, investigador Vasco e investigador Flávio. E a senhora se recorda das diligências que presenciou ou que executou ali com a sua equipe ou por alto somente? Por alto, algumas coisas que eu lembro. Sim. Foram feitas essas análises que a senhora posteriormente redigiu na sua comunicação de serviço, elas se deram exclusivamente depoimentos dos vizinhos ali, que Sim. vocês parlamentares. Os amigos das testemunhas ali. Ou teve outro tipo de diligência, de prova? Teve, a gente tentou encontrar câmeras, né, de monitoramento, a gente não conseguiu que, né, comprovasse realmente Autoria? se os dois, né, estavam juntos, mas pelo que as testemunhas falaram, eles tinham já um relacionamento amoroso, a vítima e o autor, e já era um relacionamento antigo, que acho que ia e voltava, né? Quando ele estava na cidade, ele sempre comparecia, o autor, no caso, ele sempre ficava lá com a vítima. Então já era de conhecimento de todos que eles tinham um relacionamento amoroso. Certo. E isso, enfatizando, foi apenas os depoimentos da vizinhança. Sim, dos amigos e vizinhos do Geraldo. Não foi possível colher nenhuma outra prova que comprovasse esse relacionamento. Não, A senhora, ali no momento dos fatos, conversou, parlamentou com a polícia militar, que, salvo engano, Sim. foi os policiais militares que chegaram primeiro, né? sim, eles chegaram primeiro e acionaram a gente. Quando a gente chegou, já tinha, né, a suspeita de que fosse o Rafael. Porque ele foi o último a ser visto na companhia da vítima. Porque ele estava na casa da vítima. E a senhora se recorda se parlamentou, conversou com alguns policiais militares? Conversei. E a gente aguardou a perícia no local. E eles já começaram a fazer diligências para tentar encontrar o Rafael. E vocês, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, reservaram o local ali antes? Ou teve, Sim. por exemplo, uma testemunha anterior e disse que foi ela que adentrou a residência, mas você sabe se teve essa preservação do local, da Teve. casa? Teve. Ali na diligência de momento, eu sei que é complicado verificar isso, oferir isso, mas a posteriori, durante o inquérito ali, foi verificado se o passado da vítima em relação a alguma circunstância policial ou não? Se tinha, etc. A vítima, em geral. Não, que eu me recorde, não me lembro se ele tinha passagem, não. Em algum momento, dona, verificado se a casa ali do geral da vítima era um ponto de usuários ou era um encontro ali de usuários de drogas? Ali é um bairro um pouco complicado. Ali geralmente tem uns usuários de droga, sim. Mas isso foi diligenciado dentro da Já é investigação? conhecimento, né? Dos policiais, que ali é uma área, assim. De uma área de usuários, você diz? Como você pode definir isso? Que é uma... Um bairro mais complicado da cidade, Campos Altinhos, né? Que tem a traficância, não ali perto do beco, mas ali próximo, sim. Tem a traficância de drogas ali. E a senhora narra aqui no início que fez diligências ali na vizinhança para verificar a possibilidade ou não de um monitoramento por câmeras. Teve outros tipos de diligências na vizinhança? Parlamentar com vizinhos, conversar com vizinhos, comércios, se você Teve nos comércios, conversar com os vizinhos, teve sim. se recorda que vocês conseguiram colher de importante? Foram que eles foram arroladas nos autos, por essas testemunhas. Algum comerciante disse que eles estiveram presentes ali nos dias anteriores, ou a senhora não se recorda disso, ou isso não foi nem levantado? Não me recordo um comerciante específico, sim. Não me recordo. Mas pelos que as testemunhas arroladas, elas falaram que eles foram vistos, sim, dos comércios ali. Uhum. A senhora já confirmou que não tinha câmeras, né, em volta, nas residências? Já havia olho vivo na cidade? Não tem olho Não vivo, tem olho eu vivo aqui, não? saiba. Não estou mais lotada aqui, eu não sei. Tem, doutor? Você sabe? Não sei dizer. Não tem? No relatório da senhora, que iniciou-se as coisas em 98, eu
declara literalmente a seguinte declaração da senhora. Esta equipe policial acompanhou as diligências, né? E a senhora narra aqui que esteve nesse acompanhamento de campo. Posterior, a senhora narra o seguinte: havia sangue nas unhas da vítima, segundo o seu relatório. A senhora confirma isso? Confirma, está no auto também. Então, portanto, a vítima Ela tentou se defender. defendeu. E depois, nas diligências para a prisão do Rafael, do acusado, a senhora acompanhou também? Não, quem realizou a prisão dele foi a polícia militar. Ele tinha um mandado aberto de fuga. Prisão. Né? Mas a Polícia Civil não deu apoio para a Polícia Militar. Foi em outro município, né? Tá. Que ele foi preso. E quando vocês receberam o Rafael após a prisão feita pela... A gente não teve contato com o Rafael, que eu me lembre, eu não tive contato. A princípio, sim. Só depois ele teve o interrogatório, mas foi por videoconferência. Foi por vídeo devido à Covid, né? E ainda assim, na comunicação de serviço da senhora, a senhora disse que ele também foi encontrado ferido. Citou as partes do corpo que tinham ferimento na costela, no peito. A senhora se recorda disso? Foi de acordo com o boletim de ocorrência que a Polícia Militar fez, né, no momento da prisão, e do exame de corpo de delito que o Rafael foi submetido, que a médica constatou essas lesões, né, no corpo dele, que condizia aproximadamente a 2 dias, mais ou menos, então condizia com, né, o período provável que a vítima foi assassinada. E com a sapiência e experiência da senhora na Polícia Civil, houve um confronto entre os dois ali. Sim. Certo. O próprio réu admitiu que houve um confronto, né? Somente ele, né? Eu pergunto isso para a senhora, embora possa parecer inconclusivo, mas devido a essa questão por não haver a vítima aqui presente. A senhora narra aqui para nós, o conceito de sentença, mas para que o conceito de sentença entenda especificamente. Houve a colheita de algum objeto que supostamente pudesse ter sido objeto furto na residência ou de propriedade do Geraldo? Que eu me recorde, não. Que a princípio a gente olhou que na carteira dele não havia dinheiro e o celular dele não estava. O que a gente conseguiu levantar com as testemunhas é que um dia anterior o réu tinha furtado o celular do Geraldo e ele conseguiu recuperar numa boca de fumo no dia seguinte. Então, a princípio, parece que ele já estava na posse do celular dele e quando a gente chegou lá, a gente não encontrou nenhum celular da vítima. Mas não foi constatável, não foi colhido, não teve a materialidade aferida, determinada ali desses objetos. Sim. Quando o celular, ocorreu o crime, posteriormente ocorreu a prisão do Rafael, mas houve algum tipo de diligência por parte da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para tentar localizar este celular ou não foi feito nada disso? Sim. Você recorda? Diligenciamos, conversando com as pessoas para tentar encontrar o celular nas bocas de fumo. Eletronicamente não foi possível fazer nada. Não, porque a gente não tinha muitas informações sobre o celular. O aparelho não tinha um e-mail, né? Certo. A senhora já narrou aqui que não parlamentou com o Rafael. A testemunha Franciele, ela diz que poderia ter outras pessoas na residência no dia dos fatos, após ela ter conversado com a vítima, que a vítima narra que poderia ter feito uma janta ali, e não haveria só a presença exclusivamente do acusado. Poderia ter outras pessoas. A senhora conseguiu colher essa informação? Ninguém mais falou esse tipo de informação, não. Os vizinhos ali não falaram, eu estava presente também, um dia anterior, jantei, almocei. Não. A casa ali, você diz, obviamente, e deixando evidente, né, que o perito é o dono ali do local a princípio, no início, né? Sim. Mas a casa, ela havia arrombamento, revirada, as coisas estavam jogadas, Não. móveis quebrados. Não. Beleza.
televisão, Teve que sim. arrombar, né? Porque a casa foi trancada. Mas a senhora se recorda dos objetos de maiores valores? Televisão, Não, notebook, estavam todos lá. Agradeço a presença da senhora. Mais algum advogado vai perguntar? Não? Doutor. A senhora esteve no local logo após o crime ou só depois? Eu estive, quando a polícia militar chegou no local, eles acionaram a gente. Então, a Estive senhora no foi local. até lá. A senhora chegou a ver o corpo no local Sim. dele. A senhora sabe dizer, ou não sei se já haviam mexido no corpo, se o corpo estava coberto? Tava. Que eu me lembro, que eu me recordo, estava assim. A senhora sabe dizer alguma informação sobre o Rafael? A senhora já o conhecia de outras? Não, eu não cheguei a conhecer o Rafael, mas fazendo a pesquisa da vida pregressa dele, ele tinha muitas passagens na cidade e nos municípios aqui no entorno de furto. Já tinha várias prisões decorrentes da prática do furto. Entendi. Logo que a senhora chegou, a polícia militar já tinha tentado localizar o celular da vítima, já passaram essa informação de que o celular não foi encontrado? Não, no momento não. Foi quando a gente, né, a perícia estava também já trabalhando lá, que a gente conseguiu verificar, né, procurando na casa e a gente não encontrou nenhum celular. A senhora disse que, segundo o levantamento que a senhora fez ali na vizinhança, entre os amigos e vizinhos da vítima, era de conhecimento dos locais ali esse envolvimento entre o Rafael e o Geraldo. Tá certo, eu estou satisfeita, obrigada. Alguém quer fazer perguntas a ela? Não? Não. Pode encerrar então. É só no nível 2, né? Vamos lá. Gravando? Senhor André Eustáquio Pereira, correto? Ferreira. André Eustáquio Ferreira. Constou já aí? O que que tá errado aqui para mim? Pereira. Ferreira. É policial militar? Reserva? Sim, senhor. Senhor André, o senhor tem algum grau de parentesco ou de amizade íntima com o réu, com vítima, nesse caso? Não, senhor. Não? O senhor comparece como testemunha, o senhor deve dizer a verdade, tá? Não pode mentir nem calar testemunha nem correr em crime de falso testemunho, fala só o que o senhor tiver conhecimento, tudo bem? Doutores, fique à vontade. André, bom dia. Como é que... André, explica para mim como foi encontrado o corpo da vítima. Enrolado em um cobertor ou um lençol, não me recordo bem a peça, mas enrolado em um tecido ao solo atrás do sofá, o sofá encostado à parede, o corpo no chão, como se tivesse sido colocado depois do sofá, com forma de olhar pela janela, não consegui visualizar o corpo. Tinha algum outro móvel sem ser o sofá próximo? A noite escura, e já tem 2 anos essa questão, não me recordo de outros móveis na sala. Eu me recordo muito bem do sofá por ser um móvel grande. Você sabe me dizer se o Geraldo, que é a vítima, era usuário de um entorpecente? Excelência, eu me recordo do Geraldo, das ocorrências cotidianas na rua, dos furtos que ele praticava, das questões dele, e ele era visto constantemente próximo a locais de O consumo. Geraldo ou o Rafael? Perdão, O Geraldo era a vítima, perdão, né? me confundi. O autor era visto constantemente próximo a locais de comercialização de drogas. A minha pergunta foi se a vítima era usuário. O Geraldo, você sabe se ele usava drogas também? Excelência, eu já abordei esse senhor diversas vezes e ele era usuário de drogas. O Geraldo.
Também. O Geraldo eu desconheço. Não, não, perguntou se é a vítima. Não. Ele quer saber da vítima. Não tenho conhecimento da vítima. Eu estou confundindo os nomes. Não, pois é. O Rafael é o acusado, Sim. tá? E o Geraldo é a vítima. Não tenho Então, eu conhecimento. queria saber se o Geraldo, que é a vítima, Não tenho conhecimento. não da vítima. sabe se ele fazia uso de droga. Não tenho conhecimento. Você sabe me dizer se na casa da vítima, do Geraldo, frequentava algum usuário de entorpecente? Não sei informar. No dia lá, foi levantada a hipótese do furto de um celular. Foi realizado algum boletim em datas pretéritas de roubo de celular? De furto? Eu atendi a ocorrência no dia do homicídio. Não sei relatar para o senhor se houve furtos anteriores, porque eu não atendi. Quando o senhor adentrou na casa, foi encontrado algum outro objeto que poderia ser alguma arma do crime, alguma coisa? Não me recordo. O senhor adentrou dentro da casa. A casa estava revirada, estava tudo no lugar. Também não me recordo. A casa do irmão da vítima era muito próxima? Daria para ouvir algum barulho, alguma coisa? Eu desconheço essa residência, não sei onde era essa residência. O irmão da vítima. Sem mais, algum colega aqui tem alguma pergunta? Sim. Bom dia, tudo bem? Qual que foi a primeira diligência que a Polícia Militar realizou assim que encontrou o corpo? Excelência, eu permaneci no local, aguardando perícia, isolando o local, e as demais guarnições que foram até o local é que fizeram as primeiras diligências. Eu sei que eles, após terem o primeiro nome citado de autoria, eles tentaram, nos locais próximos ao fato, localizar o autor. Mas não posso precisar quais foram as diligências, porque eu me mantive no local registrando o fato. Aí, assim que a Polícia Civil chegou, o senhor se recorda o que o senhor fez logo após? O senhor é comandante do turno? Não, o comandante do turno era o capitão Wagner nesse dia. Ele assumiu a ocorrência logo que soube do homicídio. Entendi. Aí, assim que a Polícia Civil chegou, o senhor se recorda? Viatura que o senhor foi para a delegacia? Não me recordo qual foi o meu desempenho. Eu sei que o registro ficou a meu cargo e eu me desloquei para o quartel e demais viaturas permaneceram nessa diligência. O senhor falou o nome de autoria. O senhor se recorda quem citou o nome? Qual nome foi citado? Se foi o nome do réu? Citaram o nome do Rafael, algumas pessoas citaram o nome do Rafael, porque o haviam visto na residência da vítima. Essas pessoas eram vizinhos? Eu relacionei essa questão como testemunhas na ocorrência, isso eu tenho bem em lembrança. Não sei se são vizinhos, são amigos. Satisfeito, isso. Obrigado. Mais alguma pergunta, doutores? Doutor, fique à vontade. Dia. Eu não entendi se o senhor participou dessa ocorrência desde o início, se o senhor chegou depois? Não, desde o início. Desde o início. O senhor se recorda como é que começou essa ocorrência? Se a casa estava arrombada, estava aberta, trancada? A primeira solicitação dizia que a vítima estava desaparecida já, parece que há uns 2 dias, uma coisa assim. E como ele era uma pessoa constante, no convívio de vizinhos, de pessoas, eles achavam estranho. Acionaram a viatura, eu me recordo que nós entramos na propriedade por um muro vizinho. A porta estava trancada, corrente e cadeado. Nós cerramos a corrente, adentramos ao imóvel e localizamos o corpo. E aí, imediatamente, já também isolamos e acionamos a perícia técnica. Entendi. Então, o senhor se recorda bem que a casa estava trancada. Sim, a corrente teve que ser cortada. Constou aqui no REDS que o celular da vítima não foi localizado. O senhor se recorda Sim, terem diligenciado nesse sentido? eu me recordo que o celular não estava na residência
E algumas testemunhas relataram que possivelmente estaria faltando também, parece que um certo numerário de dinheiro, que eu não posso precisar para a senhora, porque mas o celular não foi localizado, o celular da vítima não foi localizado dentro da residência. Entendi. Os vizinhos, as pessoas com quem o senhor teve contato, falaram alguma coisa sobre o Rafael estar hospedado na casa? Sim, falaram que o Rafael estaria hospedado na casa do Geraldo E, e que, de repente, ele sumiu. Não se encontrava mais lá. o senhor se recorda se esses vizinhos comentaram alguma coisa sobre os dois terem algum tipo de caso, relacionamento, alguma coisa nesse sentido? Sim, doutor, eu me recordo de haver um comentário que existia, sim, um relacionamento entre os dois. O senhor relatou como é que o corpo foi encontrado, né? O senhor disse que o corpo estava coberto com um tecido? Sim. Era um lençol? Doutora, me falha a memória pelo lápis temporal. Eu me recordo que estava coberto, a princípio, com um cobertor de cor marrom. Eu posso estar enganado, mas que estava coberto com um tecido, Uhum. que seja um lençol, que seja um cobertor, isso eu afirmo categoricamente. Eu não me recordo se era um cobertor ou um lençol. E o corpo estava todo coberto. Sim. O senhor descobriu o corpo? O senhor se recorda de ver qual era o aspecto do corpo da vítima? Se ele estava de roupa, sem roupa? Doutora, ele estava vestido. Mas, especificamente, qual o estado cadavérico, eu não sei relatar para a senhora. Uhum. Alguns dias depois, o réu foi preso em outro município, Rafael. O senhor participou dessa prisão ou o senhor só participou desse primeiro momento? Eu só participei do fato acontecido aqui em Campos Altos. Uhum. O senhor mencionou que o Rafael era conhecido nos meios policiais Sim. Sim, senhora. por crimes de furto, o senhor se recorda? A maioria em si crime de furto. Se a senhora me permite, escolas públicas, mercados, residências, sendo preso, inclusive, por termos feito a visualização por uma câmera de imagem de uma tatuagem que ele tem. Entendi. Tá certo, do certeza, obrigada. Ninguém quer fazer pergunta para ele? Não? Pode encerrar, então. Então, vamos lá. Gravando? Sim. Um minutinho. Rafael Silva de Souza, correto? O senhor é solteiro? Casado? O senhor casou nesse meio tempo? Você era solteiro agora? 10 anos que eu casado. 10 anos. Mas casado mesmo, não é demasiado não, casado. Bom, casado, sua profissão, você era pintor? Sim. Natural de Marechal Deodoro, nasceu no dia 2 de junho de 1988. Filho de José Simeão de Souza Filho e Antônia Paula da Silva, correto? Porque atualmente você está recolhido na APAC, né? Na APAC de qual cidade? De Patos de Minas, ok. Senhor Rafael, nesse momento a gente vai fazer o seu interrogatório, o senhor não é obrigado a dizer nada, o senhor pode permanecer em silêncio se o senhor quiser, sem que isso seja utilizado, né, de maneira contra o senhor. Mas o interrogatório é um bom momento para você apresentar, né, a sua defesa e ajudar os seus advogados a conduzir esse processo da melhor maneira para o senhor. Primeiro eu vou te cientificar do que você está sendo acusado, aí depois os advogados vão formular perguntas e os jurados eventualmente também vão formular perguntas. Eu estou sabendo, o aditamento. Não é só porque a qualificação não tem qualificação no aditamento. Tá? Eu já vou falar.
consta o seguinte, inicialmente o senhor tinha sido aqui denunciado por latrocínio, mas depois houve uma desclassificação no Tribunal de Justiça, o processo retornou, houve um aditamento à denúncia inicial, e eu vou passar a descrever aqui qual que é a acusação, tá, contra o senhor. Consta aqui, no processo que no dia 11 de janeiro de 2021, durante o repouso noturno, no beco Vicente Mendes, número 69, aqui em Campos Altos, o senhor, agindo com ânimo mecânico, com a intenção de matar, valendo-se de um pedaço de madeira, teria, então, matado a vítima, Geraldo Elígio Moraes, com reiterados golpes em sua cabeça. Consta também da denúncia que, após consumar o delito, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, acima já citadas, valendo-se da confiança em si depositada pela vítima, você também teria subtraído bens móveis a ele pertencentes. De acordo com a denúncia, na data e no local já mencionados, você possuía um relacionamento íntimo com a vítima, teria entrado em luta corporal com Geraldo, e teria o agredido na cabeça com reiterados socos e ainda por meio de golpes, com um pedaço de madeira, lutas que foram a causa eficiente da morte dele. Após consumar o delito, você teria então subtraído o celular e um dinheiro que estava na carteira da vítima, coberto o corpo dele com um cobertor e fugido, evadido do local, homiziando-se, se escondendo na sua residência no distrito de São João da Serra Negra. No dia 13 de janeiro de 2021, a Polícia Militar, acionada por moradores vizinhos que estranharam o desaparecimento do Geraldo, a guarnição adentrou na área externa do imóvel e avistou a vítima dentro do local, envolta nesse cobertor já sem vida. Na casa havia marcas de sangue no piso e no sofá. Policiais militares notaram a ausência do dinheiro da vítima e de seu celular, que supostamente já haviam sido subtraídos dias antes e trocados por entorpecentes. Entretanto, a vítima havia recuperado esse aparelho. O senhor teria feito uso de força física imoderada e múltiplos golpes com os punhos cerrados e ainda com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, que tinha complexão física franzina e idade mais avançada. Então, desse modo, estaria caracterizada a dificuldade de defesa do ofendido, bem como um meio cruel para a consumação do homicídio. E consta da denúncia ainda que o furto praticado posteriormente à morte da vítima teria sido dado por abuso de confiança, já que o senhor dormia na casa do Geraldo com a permissão dele. Então, são duas acusações aqui de um homicídio duplamente qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e um furto também consumado, qualificado e majorado pela questão da confiança e por ter sido praticado durante o repouso noturno, tá? Essas são as acusações, entendeu? Sim. Ok. Doutor, então, como ele não vai responder as perguntas da promotoria, eu já passo diretamente aí a palavra para vocês. Estão enfatizando, excelência? Se os jurados quiserem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade, façam por escrito, por favor, e eu passo a pergunta para ele. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Eu confirmo que foi dito pelo doutor Salvo. Aconteceu isso de fato? O senhor consegue nos narrar e recordar daquele dia de janeiro de 2021, para que o conselho sempre se entenda? Olha, naquele dia, que foi de segunda para terça, de madrugada, eu acordei tipo um objeto tocando em mim. Eu acabei espetando, ele estava com pênis, desculpa até pela palavra, colocando em minha boca. Eu já acordei apavorado, já dei um empurrão nele lá e falei, o que você está fazendo? Está louco da sua cabeça? Aí ele desistiu de querer ter relação comigo. Aí eu falei, rapaz, você está confundindo as coisas. E nisso, entre tempo, esse caso aí, eu já fui para cima dele, já entrou em luta corporal. Foi onde não teve paulada, não teve pedaço de pau, foi soco mesmo, cotovelado. E outro também, não furtei nada da casa dele. Deixei até uns trem que era meu, quando eu vi lá no chão, lá, apavorado, lá querendo sair da casa dele.
Isso, doutor. Rafael, mas para que o conceito de sentença entenda, desde a sua prisão, dias após o crime, o senhor sempre narrou esse fato, essa tentativa de estupro da vítima contra o senhor. Isso não foi inventado hoje, Não, não. a posteriori, quando a sua anterior advogada, que também era da ativa, que te instruiu a falar isso. Não, Desde o não, início, desde a sua, desde o início. da sua prisão, para que o conceito de sentença entenda. Como que você conheceu o Geraldo, senhor Rafael? Olha, o Geraldo Já de algum tempo? tinha uns 15 a 16 anos. Ele é conhecido desde a minha família, porque minha mãe ainda habitava em terra. E através dele ser conhecido da minha mãe, eu acabei pegando conhecimento com ele. E esse conhecimento foi, mas era um conhecimento que eu entendia que ele tinha um respeito por mim. Mas decidiu não sei o que aconteceu na cabeça dele, não. Nunca tinha acontecido nada disso. E o senhor sabia da orientação sexual dele? Igual eles falam aí que eu tinha um caso com ele. Eu não tinha caso com ele, eu tinha uma amizade com ele. Até porque o senhor sabia ou não que ele era Não, sabia. portador do vírus? Eu sabia que ele era homossexual e rolava o comentário que ele tinha essa doença, né? Mas eu tinha um respeito por ele, eu não tinha caso com ele. E abertamente por conceito de sentença. A amizade de vocês se dava além do cotidiano, mas também com bebida, com utilização de drogas. Sim, sim. E nós teve vezes que nós fizemos uso de droga, bebida, fumamos droga, sim. E quais drogas que o Geraldo... Crack, maconha, isso. Isso não era segredo para quem sabe Não, da amizade de vocês. Não. Nesse final de semana que você ficou ali temporariamente residindo nele, na casa dele, como que se deu o lapso temporal ali? Do início, desde que você veio da sua cidade para Campos Altos, até o fatídico acontecimento? Olha, nós compramos bebida e compramos droga e começamos a se drogar. Olha. Tinha outras pessoas durante o final de semana na casa? Não, Durante esse tempo que eu estava lá, não. Só ficaram Eu não sei depois, né? Uhum. Durante esse tempo, não. E sabedor do fato do Geraldo era positivo, soro positivo, o senhor foi submetido a algum momento por exame para constatar ou não se você tinha essa doença? Parece E isso. o senhor é soro positivo? Não, não. E quanto tempo o senhor é casado? Uns 10 anos. Como que chama a esposa do senhor? Elisângela. Dona Elisângela. A dona Elisângela também passou por exames? E filhos? Vocês têm filhos? Tem, graças a Deus. São quantos filhos? Nós temos 2 filhos. Meus Deus, que idade? Olha, nós temos uma moça, inclusive é só dela, mas eu considero como minha filha, né? Porque quando eu me envolvi com a minha esposa, ela era pequenininha, mas eu considero como minha filha. É uma moça que tem 17 anos agora e o rapaz que tem 20 anos. Uhum. E, senhor Rafael, no que tange a denúncia, você já reiterou que não houve nenhum tipo de furto de algum objeto ali da casa do Geraldo. Houve possibilidade do senhor, após o acontecido, furtar, subtrair algum objeto? Não, a minha intenção era de ir embora, de ir para casa da minha esposa. Isso aí de lá, daquele ambiente, pelo que eu fui abordado. Uma situação daquela lá, e onde aconteceu o que aconteceu, onde nós entramos no corporal, era ir embora. Foi o que eu fiz. E o senhor se recorda se na sua prisão foi colhido algum objeto da vítima com o senhor? Não. Inclusive, a minha esposa, até quando eles me prendeu lá, ela até permitiu que eles entrassem lá, averiguassem lá, e não achou nada, não. Não levei nada dele. O senhor consegue mensurar, senhor Rafael, em questão de tempo, mais ou menos quantos minutos durou a briga entre vocês dois? O senhor, foi muito rápido. Não recordo, não. O senhor foi submetido ao... Me recordo o que você tratou nesse momento? Arranhão no pescoço, nas costas, porque nós acabou agarrando com o outro lá e trocamos chute. E acabou me arranhando também. Por último lá, parece que eu dei uma cotovelada nele, ele caiu, aí foi a hora que eu já tomei posse de sair da casa dele.
A denúncia na que, inclusive, é um dos qualificadores que o senhor está sendo submetido ao julgamento ao Conselho de Sentença da Comarca de Campos Altos, é o meio que impossibilitou a defesa da vítima. O senhor impossibilitou em algum momento que a vítima não se defendesse? Ou que o tipo de defesa cometido? Não, ela me agrediu também, o doutor. Uhum. Para finalizar, senhor Rafael, até para que o Conselho de Sentença entenda, o senhor tinha alguma relação, alguma amizade ali com uma das testemunhas que eram vizinha e amiga da vítima à época, a senhora Franciele? O senhor Eu conheci ela também. Ué. E eles moravam, era vizinho, um do lado do outro lá. Ué. E o esposo dela também, senhor Thiago? Não, nessa época ela não tinha esposa, não. Que eu sei, não. Você se recorda, não? Não, não. E o senhor tinha uma relação próxima quando estava com o Geraldo, com a Franciele? Sim, nós bebíamos junto. Ué. Ela tinha uma relação de amizade com você também? Nós farreávamos junto. Ué. Sei mais. Eu posso fazer pergunta para ele? Eu posso? Não, eu queria. Você enrolou o corpo dele num cobertor? Senhor, eu não lembro, senhor Meritíssimo, não recordo. Você estava drogado? Não, eu estava meio sonolento, doutor. Você estava sonolento. Eu lembro que quando eu estava deitado no sofá, eu estava coberto com lençol. Eu acho que até esse está em cima dele, né? Que falou que estava em cima dele. Eu não tenho lembrança se eu joguei o lençol, se caiu em cima dele, ou se porventura. Não sei, doutor. Certo. E na perícia consta aqui que a cabeça dele teria sido atingida por um objeto contundente, que não um simples soco. O senhor se utilizou de alguma coisa nessa luta? Cotovelado. Cotovelada? Foi com cotovelo. Sim. O senhor... Inclusive, meu cotovelo estava até machucado. No dia que eles me prenderam. Certo. Alguém quer fazer pergunta para ele? Não? Quer falar mais alguma coisa, sua defesa? Não, isso mesmo. Pode ser.